Voltamos para mais um bloco desse nosso mini curso sobre processo civil, fase postulatória, e agora vamos falar sobre indeferimento da petição inicial. E se tudo der certo, nós vamos falar nesse bloco também sobre a improcedência liminar do pedido. O indeferimento da petição inicial está descrito nos artigos 330 e 331. São situações bem diferentes da improcedência liminar do pedido. Perceba que indeferimento da petição inicial significa que a petição inicial tem algum vício que impede que aquele processo continue. Significa que o juiz verificou que mesmo após a emenda da petição inicial ainda contém algum vício que não foi sanado, portanto, não tem como caminhar, porque falta formalidade. Por isso que a sentença que julga extinto o processo, ou melhor dizendo, que indefere a petição inicial, é por isso que ela faz coisa julgada formal, porque a formalidade, ou seja, os requisitos não foram cumpridos, tá? O artigo 330 e 331, ele vai trazer indeferimento da petição inicial. O que é uma petição inicial que não é apta ou uma petição inicial inapta? Uma petição inicial, ela vai ser indeferida? Eu vou resumir para vocês, vai ficar muito fácil. Quando faltar condições da ação e elementos da ação. Quando faltar condições da ação, interesse e legitimidade, ou quando faltar elementos da ação, partes, pedidos ou causas de pedir. Se você ler todas as causas de indeferimento da petição inicial, você vai verificar. Vai faltar interesse, vai faltar legitimidade, vai faltar compatibilidade entre pedidos, vai faltar causa de pedir e pedido. Então, ou seja, resumindo, vai ocorrer indeferimento da petição inicial quando faltar condição da ação ou elementos da ação. Muito, mas muito simples da gente entender. E fazer essa diferenciação da improcedência liminar do pedido. Quando fala em improcedência liminar, significa que o pedido de cara já é improcedente, tá? De cara já é improcedente. Não é que a petição vai ser indeferida. O pedido vai ser indeferido. Indeferir a petição significa que tem um vício, mas corrigido esse vício eu posso reingressar com a nova ação. Eu posso ingressar com a ação nova desde que corrigir o vício. Tudo bem? O artigo 331, ele vai trazer o que o autor pode fazer. Primeiro, eu tenho que saber o seguinte: o indeferimento da petição inicial vai acontecer por um ato decisório chamado sentença. Artigo 203, parágrafo 1º do CPC. Sentença, o ato decisório, que vai analisar, vai resolver ou não resolver o mérito. O indeferimento da petição inicial é um tipo de sentença que não resolve o mérito, portanto, ele vai ser qualificado lá no artigo 485 do CPC. E você vai entender o porquê que está ali no 485 e vai entender o porquê do juízo de retratação. Então, o juiz vai dar a sua sentença indeferindo a petição inicial. Indeferida a petição inicial, como acontece um negócio chamado sucumbência, o autor pode recorrer. O recurso cabível contra a sentença é o recurso de apelação, artigo 1009 do CPC. Contra a sentença cabe apelação. E a apelação, ela tem o prazo de 15 dias para ser apresentada. Uma vez apresentada a apelação, o juiz pode exercer um negócio chamado juízo de retratação, que decorre de um efeito advindo lá da apelação, que é chamado efeito regressivo. Ou seja, uma vez apresentada a apelação, o juiz pode retratar-se, ou seja, regredir da sua sentença, reconhecer que não é caso de improcedência, de indeferimento da petição inicial e determinar a citação do processo. E interessante, por que eu falei para vocês observarem bem o porquê que essa sentença está fundamentada no artigo 485? Porque o artigo 485, parágrafo 7º, diz o seguinte:
todas as sentenças que tratam o artigo 485 podem sofrer juízo de retratação. Então, presta atenção nisso daí, que eu tenho certeza que uma hora isso daí vai cair na sua prova, uma hora você vai se deparar na prática com um indeferimento de petição inicial, você vai sapecar uma apelação, vai fundamentar, vai requerer na sua apelação o juízo de retratação lá para o juiz voltar no seu entendimento e determinar a citação, sem ter que o processo ir para o tribunal, sem ter que juntar contra-razões e fazer toda aquela salada e o tribunal reconhecer que você estava certo, porque você sempre está certo, tá? Você sempre estará certo, seu trabalho será sempre bom. Então, o juiz de retratação, ele só pode ser exercido se o autor apresentar a apelação. Olha que interessante. Como regra, o juiz só pode modificar a sua sentença depois de publicada se contiver erro material ou algum erro de cálculo, tá? Se ele tiver errado o nome ou se tiver errado o cálculo. Essa é a regra. Se ele publicou a sentença, ele não pode mais modificar a sua sentença, salvo nesses casos. Mas ele pode retratar, quando se tratar de indeferimento da petição inicial, depois que houver a apelação por parte do autor. Se por acaso o juiz não se retratar no prazo de 5 dias após recebida a apelação, após apresentada a apelação, se ele não se retratar, se ele falar assim, não, eu estou convicto de que é caso de indeferimento, o que ele vai fazer? Vai mandar citar o réu, vou repetir, vai mandar citar o réu. Por que vai mandar citar o réu? Porque o réu nem estava no processo ainda. Qual que é o ato que chama o réu para o processo? Citação. Por isso que ele vai mandar citar o réu, para caso o réu queira, apresente um negócio chamado contra-razões, que nada mais é do que uma resposta ao recurso de apelação, uma contestação ao recurso de apelação, mas tem o nome de contra-razões, também no prazo de 15 dias. Apresentadas contra-razões ou não, decorrido esse prazo, o juiz vai determinar a remessa do processo para o tribunal. Aí o tribunal vai receber esse processo, tem toda a ordem do processo nos tribunais, o relator vai tomar todos os seus poderes, conforme está disposto no CPC, e se o tribunal entender que realmente não era caso de indeferimento da petição inicial, vai reformar a sentença, determinar a citação do réu, determinar que o juiz de primeiro grau designe a audiência do artigo 334 e o processo vai seguir. Agora a respeito de improcedência liminar do pedido. Artigo 332 do CPC. Improcedência liminar do pedido. Nós temos situações muito específicas onde ela acontecerá. Olha, pode parecer óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito. Não existe procedência liminar do pedido. Não existe situações em que o autor já vai ajuizar sua petição inicial e automaticamente vai ser julgado procedente o pedido dele. Não existe essa situação, porque isso vai precisar de contraditório e ampla defesa. Entendeu por quê? Já em procedência liminar do pedido, sim, ela existe e tem uma razão de existir. Pensa comigo. A improcedência liminar do pedido, ela só vai acontecer nos casos em que for dispensada a fase probatória e se enquadrar nas situações que estão no artigo 332 do CPC. Por exemplo, o pedido do autor contraria a súmula vinculante. Não preciso falar para você que súmula vinculante é do STF, porque só a STF emite súmula vinculante, tá? Então, o pedido do autor contraria a súmula vinculante. Significa que, se está contrariando a súmula vinculante, obrigatoriamente, no final, aquela ação vai ser julgada improcedente. Então, por que tramitar essa ação 2, 3, 4, 5 anos, sabe-se lá quanto tempo, sabendo que ao final, obrigatoriamente, aquele pedido tem que ser julgado improcedente. Se é caso de pedido que está contrariando súmula e que vai acontecer mais cedo ou mais tarde a improcedência, o legislador autoriza que o juiz dispense a citação
ou seja, não vou ter a triangularização processual, porque eu não preciso de ter contraditório e ampla defesa aqui, porque já está contrariando uma súmula, e eu sei que esse pedido, por mais que o réu se defenda, obrigatoriamente eu, Estado juiz, terei que indeferi-lo, já vou fazer a improcedência liminar desse pedido aqui. Ou seja, eu vou fazer improcedência imediata desse pedido. Eu não vou tramitar nada desse processo. Tanto é que eu dispenso até a citação. Eu vou simplesmente já receber a petição inicial, fazer a prelibação, o juiz aqui de prelibação, de admissibilidade dos requisitos da petição inicial. A petição inicial está apta, porém o pedido contraria a súmula vinculante. Um dos exemplos. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que julgar seu pedido já imediatamente como improcedente. Essa é a razão da improcedência liminar do pedido. E é muito lógico a gente pensar assim. Por isso que o caput fala das situações em que dispensa a fase probatória. Porque se precisar de fase probatória, aí o juiz não pode fazer a improcedência liminar do pedido. Necessariamente vai ter que citar o réu, tramitar todo o processo, instruir o processo na fase probatória, para lá no final saber se é caso de improcedência ou não, lá na sentença. Tudo bem? Aqui, na improcedência liminar do pedido, quero que vocês anotem e gravem bem isso daí na cabeça de vocês, o seguinte: olha, para ter improcedência liminar do pedido, a fase probatória tem que ser dispensada. O juiz ou o caso dispensa a citação do réu, tudo bem? E as situações que autorizam a improcedência liminar do pedido estão apenas no artigo 332. Não estão em outros lugares, apenas no 332. Então vamos imaginar que você ajuizou uma petição inicial, bonita, legal, e o juiz eventualmente confundiu a fundamentação ou confundiu a situação de indeferimento por improcedência. Indeferimento significa que a petição inicial tem um vício. Esse vício é corrigível, esse vício é sanável. E como é vício sanável, vai ali fazer o indeferimento dela, a parte interessada vai corrigir o vício e vai poder ajuizar a nova ação. Ótimo. A improcedência, o vício, ele é insanável. E por que é insanável? Porque está contrariando súmula, está contrariando orientação jurisprudencial, está contrariando súmula sobre direito local, orientação do tribunal sobre direito local. Então não tem como corrigir isso. Como vou corrigir isso? Então por isso que existe a improcedência liminar do pedido. Da mesma forma que acontece no indeferimento da petição inicial, a improcedência liminar também será dada por sentença. Da sentença cabe apelação no prazo de 15 dias. Aqui também cabe juízo de retratação. Se, porventura, o juiz verificar que não era caso de improcedência liminar, às vezes confundiu a súmula, ou o autor demonstra que naquele caso em concreto precisa de dilação probatória ou precisa da fase probatória, o juiz pode, após apresentada a apelação, retratar no prazo de 5 dias. No prazo de 5 dias. Tudo bem? É o mesmo juízo de retratação. Se porventura não retratar da sua sentença, ele vai simplesmente citar o réu para que aí sim ele apresente as suas contrarrazões. Se porventura as contrarrazões também no prazo de 15 dias, tá? Bom falar isso daí para vocês. Se porventura o autor não apresentar a apelação daquela sentença de improcedência liminar, o juiz vai intimar o réu para que ele tome conhecimento do trânsito em julgado referente àquela demanda, para eventualmente em um futuro o réu possa usar aquele trânsito em julgado como uma coisa julgada, uma ação que o autor tenha elencado aqueles mesmos pedidos, tá bom? Já a improcedência liminar do pedido vai fazer coisa julgada material, coisa julgada formal. O indeferimento da petição inicial faz unicamente
coisa julgada formal. Por isso que o autor pode corrigir o vício e ajuizar a nova ação. Tá bom? Vamos parar por aqui. Na próxima aula eu volto para falar sobre a audiência do artigo 334 do CPC.